Boa noite, Abel. Bem-vindo. É sempre importante ter aqui um homem do futebol, presidente ainda em exercício do União de Tomar. Bem-vindo para falar um pouco naquela discutiva relativamente àquilo que também é de relevar num grande homem, de um homem que, obviamente, teve um papel muito, muito importante no desporto em Tomar, sobretudo a trabalhar com jovens, Mário Saraiva. Este ano tivemos o 25º torneio Mário Saraiva. Abel, o que é que te apraz dizer sobre este torneio, sobre os torneios e sobre a figura que, infelizmente, já não está entre nós há alguns anos, mas que foi realmente muito, muito importante naquilo que foi o trabalho do setor juvenil da União de Tomar. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu quando cheguei ao União de Tomar, portanto, este torneio já se realizava, portanto, há cerca de 25 anos, e o fundamento do torneio é esse mesmo, é a homenagem a um enorme dirigente que passou pelos quadros do União de Tomar, e basicamente essa é realmente o fundamento do torneio, é homenagear realmente essa figura. Claro que o torneio já teve muitas vidas, teve muitas fases. O torneio inicialmente... Muitas formas também. Sim, o torneio inicialmente era um torneio de júniores, feito no escalão de júniores. Este ano, entretanto, nós mudámos a configuração do torneio e o torneio passou a ser um torneio geral de todas as equipas do futebol 7 e 9 da União de Tomar. Este ano foi um torneio que teve 56 equipas, a presença de 56 equipas, como deves calcular, trouxe a Tomar muita gente nesse fim de semana. Foi na altura da Páscoa. Sim, 18 e 19 de abril. Torneio. Tu não tiveste, em termos pessoais, na altura, o convívio com o Mário Saraiva, diretamente em termos daquilo que é a tua passagem pela União de Tomar? Não, eu já não tive a felicidade de poder privar com ele na União. Claro, ouvi muita história e ouvi muitas referências à sua figura em si, que eu também, de longe, também fui sempre vendo com uma ligação forte, principalmente à secção juvenil da União de Tomar. Portanto, mas eu já não tive essa oportunidade. E sabes também que ele foi o grande impulsionador do Gebas do Alvito, lembras-te perfeitamente também dos torneios que havia de futebol de salão na altura. Era um homem dinâmico, um homem com um querer, uma determinação enorme. Isso, nesta altura, passados estes anos todos, ainda se verifica no setor juvenil da União de Tomar. Será que ele deixou esse upgrade também naquilo que é hoje o setor juvenil da União de Tomar, ou faz falta ao Mário Saraiva? Não, com certeza que nós teremos outros Mários Saraivas. Eu posso dar, por exemplo, o exemplo do Jerónimo Capelão, que é uma pessoa dedicadíssima e com uma disponibilidade incrível como responsável da secção juvenil. No entanto, há coisas que são completamente impossíveis de mudar, e aqui a questão é o associativismo hoje não é visto da mesma forma que era visto há 25 anos atrás. Hoje, aliás, eu costumo dizer que daqui a alguns anos vai deixar de haver associativismo, porque hoje é muito difícil arranjar pessoas que disponibilizem o seu tempo em prol da comunidade. É muito difícil. Eram tempos diferentes, não é? Também havia menos ofertas que há hoje, menos... Não tem a ver, eu acho que tem um bocado a ver também com a própria pessoa, com a pessoa, porque eu estava há pouco a dizer, eu tenho 40 anos consecutivos de associativismo. E eu dizia-te que vais ter saudades, entretanto. Não, eu não vou ter saudades, porque eu vou continuar ligado à Casa Benfica e, enfim, outros projetos, e quem sabe não pode aparecer novos desafios, portanto, mas de qualquer forma, como eu disse, é muito difícil. Nós temos muita dificuldade, muita mesmo, em angariar pessoas que possam realmente disponibilizar o seu tempo em prol
da causa do setor juvenil. Da causa pública, principalmente da causa juvenil. Claro. Nós tentámos trazer o Jerónimo Capelão também a esta nossa conversa, ele declinou. Ele está numa reunião. Mas não tivesse também é difícil chegar à fala com o Jerónimo, como todos nós sabemos. Como é que está nesta altura o futebol juvenil da União de Tomar? É como eu digo, se nós fôssemos fazer uma comparação entre o que era o futebol juvenil há 25 anos e o que é o futebol juvenil hoje, não é possível comparar. Nada é igual. Não é igual a mentalidade dos atletas, dos treinadores, não é igual dos dirigentes. O compromisso não existe hoje há muito pouco. O objetivo, e recuando um pouco no tempo, há 25, 30 anos, 40 anos atrás, e muitas vezes nós falamos aí em cafés, em conversas banais, sobre aquilo que eram as referências do futebol em Tomar, e obviamente tu também sabes tão bem quanto eu. Havia referências em Tomar, jogadores que saíam de Tomar para outros clubes, sobretudo nomes que foram mesmo para a primeira divisão. Isso hoje não acontece porquê? Havendo, e tendo atenção também que há muito mais equipas, muito mais escalões que não havia, e tu sabes perfeitamente, antigamente havia apenas o futebol de 11. O que é que acontece para isso hoje não acontecer? Vamos lá ver, como eu disse anteriormente, nada é igual, e se calhar há 25, 30, 40 anos havia meia dúzia de clubes com formação, de referência, e hoje no Distrito de Santarém há cerca de 80 clubes no ativo, e se nós formos a analisar em termos de equipas, desde os mais pequeninos, dos 5 anos até aos júniores, só até aqui, se calhar estamos a falar que é capaz de haver mais de 300 equipas, o que significa, costuma ser que a quantidade também traz a qualidade. E a realidade, como eu disse, é que tudo mudou. Hoje os clubes, mesmo em termos de formação, os clubes não conseguem segurar os atletas. Não há aquele sentimento não, e o atleta de antes, o atleta estava agarrado ao clube, o atleta estava agarrado. Ou seja, para sair do clube, o clube tinha que passar uma autorização. Hoje não. Hoje todos os atletas, a 30 de junho, são todos livres. Okay. Portanto, eles podem ir para onde eles quiserem. E depois, quer queiramos, quer não, a própria mentalidade dos encarregados de educação também mudou. Porque todos querem ter um Cristiano Ronaldo lá em casa, todos fazem tudo para que o filho atinjam os campeonatos nacionais. Todos querem levar os filhos a treinar à academia do Sporting, do Benfica. Todos. É um bocado ingrato também para o clube. Eu posso-vos dizer que nós temos atualmente crianças com 5 anos a ser acompanhadas pelo Benfica. Portanto, é um pouco estranho estas coisas. Nada disto acontecia antigamente. Portanto, a oferta em termos de clubes é tão grande, que hoje o pai zanga-se com o treinador, ou o treinador não pôs o menino a jogar num jogo. Leva para outro clube. E ele leva para outro clube, claro. Pura e simplesmente. Portanto, isso também impede que as coisas possam, enfim, ganhar outro ânimo. De qualquer forma, também não podemos deixar de reconhecer, pelo facto de União de Tomar andar noutros patamares, no antigamente, também com certeza traria outra procura para os quadros de União de Tomar, também na perspectiva de poder atingir outros patamares. Ou seja, os próprios jogadores que estavam a trabalhar na União de Tomar teriam como objetivo primordial chegar à equipa sénior. Hoje é um pouco diferente, não é, Ben? Sim, hoje é muito complicado. Em termos de objetivos, por exemplo, tu estás a acabar o teu mandato, mas em termos de júniores, nos últimos anos, que nomes podes apontar que mais chamam a atenção nesta altura no plantel sénior? Não, nós sempre tivemos o cuidado de dar aos nossos atletas que sobem a séniores a possibilidade de eles ficarem no clube no primeiro ano, inclusive fazerem pré-época, e dar aos treinadores a possibilidade deles depois escolherem ficarem ou não. Sempre demos essa oportunidade, mas, como eu disse, é muito complicado, porque um atleta com o mínimo de qualidade, ou que tenha um bocadinho de qualidade acima da média,
aparecem logo os clubes todos aqui à volta. E sobretudo também, Abel, a possibilidade de estudar, que antigamente não havia... Esse era o meu ponto seguinte. É verdade, porque normalmente antigamente em 100 iam 5, 6 estudar para fora, hoje é o inverso. Eu posso dar o exemplo da nossa equipa de júniores para o próximo ano, a nossa equipa de 2007, se calhar 80% dos atletas vão estudar para a faculdade. É muito difícil de fazer uma equipa de júniores nestas condições na próxima época. Por exemplo, em termos daquilo que é o futuro imediato do setor juvenil, é apenas manter jogadores para manutenção, crianças a trabalhar? Difícil será traçar um objetivo para que também o clube, como há pouco frisaste, não estando a atravessar uma boa fase em termos da equipa sénior, será difícil traçar também um objetivo, fazendo ou aliciando as crianças para um dia mais tarde fazerem parte do plantel? É assim, isto tem muito a ver também com a perspectiva de cada um e de cada direção. Eu priorizei sempre a possibilidade de trabalhar com as crianças e na perspectiva mesmo da questão social. Nunca dei prioridade à questão competitiva, ou seja, não colocámos outras coisas em causa pela vertente competitiva. Mas é como digo, isto tem muito a ver com as direções e com os presidentes. Se calhar, se vier uma nova direção que tenha uma visão diferente da minha, se calhar vai apostar a ir buscar jogadores da formação aqui aos concelhos à volta e poderá eventualmente criar equipas mais fortes. Eu acho que o União de Tomar é um clube que fez este ano 111 anos, tem uma obrigação também na vertente social, e o mais importante é realmente que os nossos atletas pratiquem desporto, sejam felizes, isso é o mais importante para nós. Mas como digo, aceito perfeitamente e normalmente que outras pessoas tenham outra visão da situação. Pegando um pouco nas tuas palavras, eu tive também a possibilidade de privar com, já não está entre nós, infelizmente, Aurélio Pereira, o Mister Aurélio Pereira, que me dizia muitas vezes que o mais importante até aos 10, 11 anos é dar uma bola às crianças para eles brincarem. A partir daí sim, deveria ser sim, dado um contributo. Tive a particularidade de conhecer. Qual é a tua visão, tendo em perspectiva esta visão também de um homem que para mim é muito simples. Para mim é muito simples. Eu acho que os atletas devem jogar todos, se possível, o máximo de tempo possível, cada um. Não sou daquelas pessoas, eu posso contar aqui uma pequenina história, muito rápida, que há uns anos nós tínhamos um treinador, que era o Pedro Oliveira, da antiga Casa das Ratas, que era o treinador da nossa equipa de infantis. Portanto, tínhamos 3 equipas de infantis, ele era da equipa, enfim, chamemos-lhe mais fraca. E houve um fim de semana que ele não podia ir ao jogo, e então foi dito que vamos fazer falta de comparência. Eu, na altura, era o responsável da secção juvenil, e eu disse, não senhora, eu levo os atletas ao jogo. E eu fui sozinho a Amiais, com uma carrinha, com 8 jogadores, 9 jogadores, e essa equipa não tinha ganho jogo nenhum, ainda, naquela época. E eu cheguei a Amiais, eu já conhecia a maior parte dos miúdos, cheguei a Amiais, perguntei aos miúdos onde é que eles gostavam de jogar, meti os miúdos a jogar onde eles disseram que gostavam de jogar, e ganhámos o jogo 3-0 e viemos para Tomar a fazer uma festa na carrinha. Portanto, isto é uma simples, que não tem nada a ver, portanto, eu não fiz nada, não sou treinador, não tenho conhecimentos, mas eu simplesmente, o que é que eu fiz? Dei a oportunidade às crianças de poderem jogar, poderem fazer aquilo que eles gostam nos lugares que eles gostam. Usufruírem e o resultado do próprio jogo, não é? Portanto, na segunda-feira seguinte, eles vieram logo ter comigo, queriam que eu fosse o treinador, não é? Portanto, isso não seria o Pedro para presidente e ficavas como treinador. Por acaso tive a oportunidade, fui treinador, levei essa equipa, levei uma vez uma outra também a um torneio a Abrantes, com o Zé Martins, era o Zé Martins na altura, que era o coordenador, e também ganhei o torneio em Abrantes, portanto, se calhar passei ao lado de uma grande carreira da rodoviária. Farias falta também no setor juvenil da União de Tomar, não é, Abel? Quem sabe. Abel, diz uma coisa, a partir de uma certa altura, e sobretudo quando aparece a escola de futebol, mudou-se um pouco o paradigma em termos daquilo que era o futebol juvenil, até à escola de futebol, depois da escola de futebol, ou seja,
começou a haver também pagamentos para se praticar desporto. Até à altura, se não me falha a memória, não havia na altura pagamentos. Podes dizer que sim ou que não, não me recordo bem, mas foi mais ou menos por essa altura. Mas desculpa, Abel, só para terminar. E dá-se também a possibilidade de União de Tomar treinar crianças nas escolas, nas escolinhas. Até então, recordo-me eu, havia só o futebol de 11 na União de Tomar. É aí também que a União de Tomar faz uma viragem naquilo que era a perspectiva do futebol juvenil em Tomar. Claro, sem dúvida nenhuma. Eu nem sequer consigo conceber a possibilidade de a União de Tomar não ter os escalões de formação mais baixos. Isto é uma coisa inacreditável. Agora, com certeza que nessa altura o paradigma mudou. Portanto, ou seja, a Escola de Futebol foi criada com uma determinada função, que era realmente o futebol 7 e a União de Tomar a partir dali. Penso que não é do meu tempo, mas penso que não houve acordo e que houve uma Assembleia Geral onde foi votada essa situação da União de Tomar que não foi aprovado, e a partir daí a União de Tomar passou a ter todos os escalões de formação. E depois penso que em 2007 ou 2005, acho que 2007, foi quando realmente mudou também o paradigma, mesmo na União de Tomar, em que foram criadas outras condições, outras coisas, e passou também então a ser paga uma mensalidade que permitiu também ter outros treinadores, mais treinadores, melhores treinadores, de forma investir um pouco mais também naquilo que era exatamente, criar melhores condições técnica, também para a evolução das próprias crianças. Em termos de espaços para treinar, continua a ser uma lacuna enorme em Tomar, embora o campo do Politécnico tenha sido alindado, como nós sabemos, outras condições também, ainda te recordas, e eu também do campo do Flecheiro, do Politécnico Pelado. O que é preciso também para que Tomar tenha mais condições, ofereça mais condições para esse trabalho, ter um outro... Eu sou sincero, eu acho que falta estratégia para o desporto em Tomar. Não há estratégia. Não há investimento no desporto. Nós não nos podemos contentar, chamemos-lhe assim, com o facto da autarquia de distribuir pelos clubes e pelas associações, uma vez por ano, 500 ou 600 mil euros. Acho que faz falta uma pessoa forte, com forte ligação ao desporto e com forte ligação ao futebol. E uma visão estratégica também, não é? Com uma visão estratégica de grande evolução, em termos futuros. Faz falta uma aposta forte e clara em novos equipamentos para que os clubes possam trabalhar mais e melhor. Se nós formos a analisar à volta de Tomar, o Concelho de Tomar é o pior concelho em termos de instalações desportivas. Quantos atletas treinam, por exemplo, no estádio durante a semana? Nós temos, englobando os séniores, nós temos cerca de perto de 400 atletas. Temos equipas que treinam só no estádio municipal, temos equipas que treinam no estádio municipal e também vão treinar ao IPT, e temos equipas que também treinam, que são os mais pequeninos, que treinam na Nabância. Portanto, o que é que nós fazemos? Tentamos rentabilizar ao máximo todas as instalações disponíveis. Mas eu posso dizer, por exemplo, que chegamos a ter no estádio a treinar ao mesmo tempo 4 equipas. Nunca uma equipa treina... Tem um espaço só por si, não é? Para eles, okay. Exatamente. Eu sei que vai haver, entretanto, obras no estádio, vai ser renovado o sintético, e é uma pena, nós todos observamos que hoje há mais borracha do que relva no Municipal António Fortes. Isso será uma mais-valia, mas que obviamente com esses atletas todos a praticar desporto no estádio será mais de 4, 5 anos, não é, Abel? É mais do mesmo. Eu próprio tenho dito que a minha mágoa é não ter conseguido construir instalações e um campo, porque se eu tivesse O que é que faltou, Abel, para que... Para mim só faltou o terreno, mais nada. E houve conversas com a Câmara Municipal? Junto à autarquia, sempre
coloquei a questão da cedência de um terreno. Inclusive, há aquele terreno em frente ao IPT, que tinha sido atribuído, há uma deliberação de Câmara a atribuir aquele terreno à União de Mar, ele até ao dia de hoje nunca foi propriedade da autarquia, temos pena, mas continuo com esperança que um dia que ele seja da autarquia, que ainda possa ser entregue à União de Mar. Achas que com o carisma, com a vontade, com a determinação que tinha o Mário Saraiva, era realmente um elo importante para poder agilizar que a União de Tomar hoje tivesse essas infraestruturas? Vamos lá ver, eu não tenho dúvida que seria uma pessoa com alta contribuição para que isso fosse possível. Não tenho qualquer dúvida sobre isso. A questão aqui é, como eu disse, faltou a tal visão estratégica, não é? Claro, posso dizer, por exemplo, mesmo ali junto ao estádio, foi proposto aquele edifício onde está o restaurante, foi proposto à União de Tomar a compra daquele edifício e que foi tomada por opção a aposta numa época desportiva em detrimento de adquirir aquele equipamento. E eu acho que é um erro que é inacreditável. Eu até me custa pensar como é que alguém foi capaz de tomar uma decisão dessas, porque isto, vamos lá ver, tudo isto teria reflexos muito grandes no futuro. E eu continuo a dizer, no dia que a autarquia tiver um terreno para ceder à União de Mar, eu volto e vou construir um campo. Voltas, constróis um campo e também uma sede. Exatamente, sem dúvida nenhuma. E quem teve a oportunidade só de observar a parte dos veteranos, já é um espólio bastante importante, bastante grande, que obviamente é nobre para nós temos que é a União de Tomar fora tudo o resto, não é? Nós na Nabância temos o nosso museu, poucas pessoas conhecem, muito poucas, mas temos lá o nosso museu exposto, mas estamos a falar de um museu exposto que em termos do número de troféus e taças, estamos lá se calhar com um terço daquilo que nós temos. Daquilo que é possível expor, não é? Exatamente. Agora, pronto, mas é o que temos, mas de qualquer maneira, como disse, o Mário Saraiva foi realmente um grande homem, um grande dirigente que passou pela União de Mar. Foi pena realmente a sua partida prematura, mas tivemos outros. Tivemos Mário Saraiva, mas agora Fernando Matias. Vou pedir-te perdão e autorização, mas agora vou eu falar um pouco, se me é permitido e se tu não te importas, de tuas histórias com o Mário Saraiva que ficam sempre marcadas para o resto da minha vida. Há uma altura em que eu jogava nos Júniores de União de Tomar e no período antes de começar a época, o Mário Saraiva veio ter comigo e disse: Rui, tu tens que ir já para os Gebas do Alvite, tens que ir já para os Gebas do Alvite. Eu disse ao Sr. Mário: eu sempre cheguei na União, não tenho aqui os meus amigos, não me sinto bem mudar agora também nesta altura. E assim foi, em pleno campo do Flecheiro, nós ganhamos, se não me engano, 3-4-0, eu marco 2 golos. A partir daí o Mário Saraiva deixa de me falar. Eu cumprimentava, ele não falava, até que chega a uma certa altura, chega ao pé de mim e vai assim: Rui, porquê é que eu não te falo? E eu digo: Sr. Mário, sei lá, eu gosto tanto de si, não sei porque é que você tem essa atitude, abraça-me a chorar, a pedir-me desculpa por aquilo que aconteceu num jogo em que ele sabia que estávamos ali em confronto duas equipas, não era pela amizade, mas ele refletiu, percebeu que realmente não era aquilo que nos unia e que nos iria deitar abaixo em termos de amizade. Depois, Abel, tenho uma história, passados alguns anos, em que o Mário Saraiva chega perto de mim e diz: Rui, eu quero que tu pegues numa equipa de iniciados, tenho uma equipa para ti. Na altura era o presidente Manuel Graça, e ele diz: Sr. Mário, eu digo-lhe: Sr. Mário, eu nunca treinei, não tenho carta de treinador, mas na altura não era preciso nós termos carta de treinador. E então eu disse: Sr. Mário, não, pai, nunca treinei, é uma coisa nova. Não, eu tenho uma equipa para ti, tu lidares com os miúdos. E pronto, assim ficou. Há uma altura em que ele me convida para uma reunião para a preparação da época, se não me engano, na época de 97, 98. E eu vou lá à reunião e há uma conversa com o presidente, com o diretor desportivo, e ele diz: o Galhão nunca treinou, não sei o quê e tal, e o Mário Saraiva bate com a mão na secretária e diz: o Rui Galhão vai ser o meu treinador de iniciados na próxima época. Eu estava ali
a tremer, nem, nunca tinha estado numa situação daquelas, e a ouvir, só a ouvir, e o que é certo é que pela primeira vez sendo uma equipa, e pela primeira vez a equipa rapidamente foi campeã distrital, uma célebre equipa onde estava o Diogo, o Pelé, o Marco, o Gerardo, o Alvega. Uma geração das melhores. Uma equipa fantástica, fantástica, mas é só para dizer que era uma pessoa extraordinária. Tinha e de convicções carisma, fortes. E acreditava nas pessoas e dava tudo de si para enaltecer aquilo que era de bom das outras pessoas, e é um homem que realmente deixa muita tristeza de nos ter abandonado tão cedo. Peço desculpa, hoje tu é que estás aqui como entrevistado, mas estava aqui também no meu coração, ao fim e ao cabo, este desabafo por uma pessoa tão importante também na minha vida. Sim, sem dúvida. Por isso, a continuidade da homenagem completamente merecida que é feita ano após ano pela direção da União de Tomar. Abel, tu vais deixar, entretanto, esta semana, de ser o presidente do União de Tomar. Que legado deixas também em termos, e falando um pouco mais do setor juvenil, porque iremos ter uma conversa um pouco mais sobre aquilo que foi o teu passado, o presente, no futebol sénior. Mas que legado deixas, que porta deixas aberta para o futuro em termos juvenis do União de Tomar? Lá ver, eu nunca fui uma pessoa com uma visão estritamente para o futebol juvenil ou para o futebol sénior. Eu fui uma pessoa que sempre tive uma visão única, e a minha visão é União de Tomar. União de Tomar, não havia diferença entre não há, séniores, para mim nunca houve diferenças. Okay. União de Tomar é União de Tomar, ponto final. Para mim só existe União de Tomar, e esse foi sempre o meu principal objetivo. Por isso fui uma pessoa que defendeu a União de Tomar intransigentemente até ao dia de hoje, que naturalmente criei muitas inimizades, também criei muitas amizades, mas o principal objetivo foi realmente reformular o clube. O clube, quando nós chegámos ao clube, a situação era muito má, era muito grave. O clube estava em vias de poder, inclusive, desaparecer. Foi uma luta bastante árdua nos primeiros anos, ali 5, 6 anos, 7 talvez, na perspectiva de recuperar o clube. Inclusive o clube tinha muitos problemas fiscais, enfim, não vale a pena estar a falar agora sobre isso. Hoje o clube, felizmente, hoje não tem dívidas, é um clube que está organizado, tem as coisas todas a correr normalmente. Se calhar em determinadas coisas podia estar melhor, noutras se calhar poderia estar pior. Eu, pessoalmente, e a minha equipa, saímos de consciência tranquila. Tudo o que fizemos foi sempre em prol do União de Tomar, e foi sempre isso que nos moveu. Abel, é pena não estar aqui o Jerónimo, gostávamos muito, porque é uma pessoa que nunca gosta de aparecer, é um homem que trabalha sempre. Eu ainda tentei, mas eu sei, Abel. Ninguém fica do setor juvenil, em termos daquelas pessoas que estavam à frente do setor juvenil, para transitar para a próxima direção. Não, fica. Que nomes é que ficam, Abel? O Sérgio continua a ser o coordenador, que é uma peça importante na transição, e o Jerónimo também, apesar de não fazer parte de nenhum corpo social, mas comprometeu-se também a ficar alguns meses a fazer a transição e também a ensinar as pessoas, e dar a experiência e pôr as coisas todas a andar, assim como eu também me disponibilizei na transição a poder colaborar e ajudar naquilo que seja necessário. Abel, muito obrigado por mais uma vez estar disponível para falar connosco. A Gala Desportiva fica também com um orgulho enorme em ter um homem que teve mais de 20 anos à frente do projeto União de Tomar. Não são 2 anos, não são 3, não são 6, são mais de 20. É realmente um enorme orgulho para nós também ter uma pessoa, muitas vezes controversa, como tu próprio dizes, com o coração na boca, mas também não deixas nada por dizer, e obviamente que para o bem e para o mal trabalhar sempre em prol daquilo que eram as tuas convicções, conforme há bocado falámos também do Mário Saraiva. Exatamente, isso mesmo. Diz-me uma coisa, Abel, o que é que te deixa mais triste e mais orgulhoso, falando agora, e estamos aqui a falar da parte juvenil,
do União de Tomar. Isto, Não, desculpa, Abel, já agora só mais por este apêndice. O União de Tomar, que há muitos anos não é campeão distrital. Sim, mas não, vamos lá ver, eu naturalmente que foi um marco que eu gostei muito de ter atingido e ter sido campeão com o clube, passado cerca de 25 anos, salvo erro. Mas esse não é o meu momento. Como eu já disse, para mim, o mais importante para mim é o que é um orgulho enorme para mim ter sido presidente da União de Tomar. As pessoas podem desvalorizar, achar que as pessoas que a União de Tomar é isto, é aquilo. Não, a União de Tomar é só a maior instituição do Concelho de Tomar. É uma das maiores do Distrito de Santarém. É o único clube do Distrito que andou na primeira divisão. Passaram por aqui dos maiores e melhores jogadores portugueses e treinadores. Portanto, para mim foi um enorme orgulho para mim ter sido presidente do clube. O centenário para mim é um marco que foi muito importante para mim ter sido o presidente do centenário. Mas como eu disse, as pessoas podem desvalorizar, mas eu pessoalmente dou um enorme valor, não porque eu fiz alguma coisa de especial, mas pelo ato, pelo momento, pelo que significa para a União de Tomar, para os tomarenses, aquele dia. E depois a minha contribuição simples, sem qualquer interesse em nenhuma vertente, na perspectiva de ter colaborado, ter ajudado a equilibrar o clube, a melhorar, a evoluir, a crescer, de forma a que quem chegar hoje ao clube não tem Tenha tudo preparado, tenha o caminho já preparado. Não tem qualquer problema. E diz-me uma coisa, e o futuro, rapidamente, agora só para terminar. Agora para as duas vertentes, para o futebol sénior, porque há também uma pergunta que muita gente faz. O porquê de haver tantos jogadores, nada contra, obviamente, por serem de fora de Portugal, porque há tantos jogadores, neste caso, quase na maioria brasileiros, no plantel sénior do União de Tomar. Explica, porque há sempre esta dúvida que paira no ar. Mas nós não temos muitos jogadores, isso é uma ilusão. Vamos lá ver. No futebol distrital, as equipas só podem utilizar 6 jogadores não formados localmente. E esses são os que nós temos, 6. Mas há mais jogadores que, obviamente, não podem fazer parte da ficha de jogo, mas fazem parte do plantel. Não. Okay. Nós só temos 6. Mas isso não impede que a gente até possa ter 20. Na ficha de jogo só podem estar 6. Exato. Mas nós temos basicamente, temos o Henrique, o Wagner, tínhamos o Henrique, o Wagner, Wesley, o Jean, o Emerson, e está-me aqui a faltar... Carvajal também? Não, mas esse é Júnior, não okay. Conta. Pronto, está-me aqui a faltar outro, agora assim de repente. O Siaka é formado localmente, portanto é um jogador que já está cá desde os 16 anos, portanto não conta, já é como se fosse português, portanto normalmente a gente tem 5, 6, temos o intercâmbio, uma empresa brasileira, também nos vai mandando alguns atletas mesmo para estagiar, muitas vezes temos aí 2, 3, 4, mas são atletas que estão cá a estagiar só e que voltam naturalmente ao Brasil, se forem aprovados cá, no ano seguinte voltam para jogar. Portanto, esse é basicamente... E esse protocolo, em princípio, irá manter-se? Sim, eu já passei toda essa informação. Já passaste a pasta também à futura direção. Exatamente. Abel, é sempre um enorme orgulho e privilégio conversar contigo. Vamos ter saudades também. Passámos bons momentos juntos e, obviamente, em meu nome também quero agradecer tudo o que fizeste em prol daquilo que eu estava a fazer na altura, a trabalhar para a rádio, e desejo-te as maiores felicidades e vamos nos vendo também. Muito obrigado. Bem-vindo e, obviamente, que o futuro nos traga novamente juntos em qualquer outro projeto. Nunca se sabe. A Gala Desportiva agradece. 1 de julho estaremos também aqui receptivos a receber a tua presença. Muito obrigado, Abel. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado.